Estamos começando o 5º módulo do curso e ele é totalmente dedicado ao tópico de expressões regulares. Expressões regulares são ferramentas poderosas para processamento de texto, pois elas possibilitam fazer buscas de padrões de forma simples e concisa. Muitas vezes você vai ouvir programadores se referindo a elas pelos nomes de Regular Expressions ou regex. Inclusive, se você precisar fazer buscas na internet para tirar alguma dúvida sobre expressões regulares, esses termos normalmente podem te ajudar bastante. Expressões regulares podem ser usadas em muitas linguagens de programação. Aqui no curso, nós vamos usar Ruby para fazer os nossos testes com regex, mas tudo o que você aprender aqui também serve para ser usado em outras linguagens de programação, como Java, Python, JavaScript, PHP e outras linguagens populares. Antes da gente entrar de cabeça na discussão sobre expressões regulares, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre uma necessidade que é extremamente corriqueira em projetos de sistema. Pense, por exemplo, em um sistema de CRM que faz o gerenciamento do cadastro de clientes. Em um sistema desse tipo, é super natural que seja necessário cadastrar números de telefone. A questão aqui é a seguinte: como fazemos para garantir que os números de telefone cadastrados estão em formatos válidos? Bem, a primeira coisa é tentar entender o que é um formato de telefone válido. E uma definição que a gente pode seguir é a seguinte: um telefone válido precisa começar com uma abertura de parênteses, depois ter um dígito, seguido de outro dígito e um fechamento de parênteses. Com isso, temos a parte do DDD, que aqui nesse caso é o DDD 11 da cidade de São Paulo. Essa sequência de caracteres faz com que a primeira parte do número de telefone seja válida, ou seja, esteja no formato correto de um DDD. Vamos assumir que é obrigatório um espaço entre o DDD e o restante do número de telefone. A próxima parte do telefone é uma sequência de 5 dígitos, já que recentemente telefones celulares começaram a suportar o chamado 9º dígito. Mas espera aí, se isso é uma coisa recente e que por enquanto só afeta celulares, então muitos telefones, como os fixos, por exemplo, ainda têm apenas 4 dígitos nessa primeira parte. Talvez isso complique um pouco as coisas. Bom, a gente pode dizer então que esse primeiro dígito é na verdade opcional. Assim, telefones com apenas 4 dígitos aqui nessa parte também são válidos. Então a nossa regra para essa primeira parte é que são válidas as sequências de 4 ou de 5 dígitos. E isso vai ser suficiente para que essa primeira parte do número esteja em um formato válido. A parte final do número consiste em uma sequência que começa com um traço seguido de 4 dígitos. Para simplificar um pouco, a gente vai assumir que esse traço é obrigatório. Portanto, esse é o padrão que faz a parte final do nosso número de telefone ser válida. Legal, a gente definiu o que é um formato válido de número de telefone. O programador desse CRM precisa incluir no sistema regras que verifiquem se os telefones cadastrados estão nesse formato esperado. Você acha que essa é uma missão fácil ou difícil? Bem, isso vai depender um pouco do quanto você sabe sobre expressões regulares. Se estiver parecendo difícil, não se preocupe, pois nós vamos descobrir juntos como usar expressões regulares e resolver esse problema em uma única linha de código. Para você ter uma ideia de situações em que podemos aplicar expressões regulares, vamos ver rapidamente alguns exemplos. O primeiro caso é o de validação de dados, que é basicamente o que nós discutimos até aqui nesse vídeo. Como podemos criar um software que nos diz quais telefones estão corretamente formatados e quais estão errados? A gente vai descobrir isso já já. Um próximo caso de uso seria para processamento de grandes arquivos. Por exemplo, às vezes é necessário fazer uma análise de um arquivo de log de um sistema para buscar por mensagens relacionadas a algum erro específico. Por exemplo, imagine que esse trecho de log que temos aqui no slide seja parte de um arquivo enorme. Como podemos analisar esse arquivo e encontrar todos os nomes de usuários que tiveram o erro com a mensagem bloqueado? É possível resolver esse problema com ou sem regex, mas pode ter certeza de que essa tarefa é bem mais fácil e rápida se você souber como usar essa ferramenta. Um último exemplo de uso seria para fazer parsing de conteúdo.
Aqui nós temos um trecho de HTML que contém dados de produtos, como títulos e preços. Para construir uma ferramenta que coleta preços em sites da internet e estruturar um banco de dados de produtos, uma das etapas é fazer o parsing do conteúdo nos HTMLs, ou seja, é necessário realizar um processamento desses dados e extrair as informações de interesse, que no caso são os títulos e os preços dos produtos. Esse é outro exemplo de situação que pode ser extremamente complicada, mas que acaba sendo muito simplificada a partir do momento que você domina expressões regulares.